Fala, galera! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Aí eu já quero agradecer a irmã Gildete. Irmã Gildete, muito obrigado, irmão Santana, porque, gente, ela veio falar comigo, tomou um susto. Como Não, eu falo, esse oi seu super animado todo o podcast, né? Mas é isso, alegria, alegria! Porque nós Alegria. estamos aqui em um mais tempo um. de alegria. Nossa, em sim. mais um podcast. Mais um podcast. O que é isso, hein, Mari? Que bênção, né? Eu Boa tô noite, gente. chocado. A gente tá, assim, acho que não quero dar nervosismo nos convidados, mas eu tô com uma expectativa. Não sei, você tá? Meu Deus. É porque, assim, gente, ó, eu juro, convidados que passaram aqui, convidados que virão, eu não tô puxando saco, de verdade. Mas é porque foi uma bênção sentar pra conversar com eles. Foi, sim, marcante nas nossas vidas. Total. Eu lembro do pastor falando assim, existem palavras-chave e pessoas-chave. E eles são pessoas-chave e foram pessoas-chave nas nossas vidas. Sempre. Então, eles são uma bênção, eles são tios, eles são pessoas aqui da igreja que tem uma paciência. É. Porque para lidar com Necessário. quem eles lidam, só o Espírito Santo na vida de vocês. Glória a Deus. Então, que honra recebê-los. Que honra ter vocês aqui. Ah. Tio Wagner, Tia Aline. Paixão. Paixão, Os paixão. Os paixões. Que honra. Sejam muito bem-vindos ao podcast CBA. Sejam muito bem-vindos. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Boa noite, Gol, boa noite, Mari. É um prazer estar aqui. É um tempo assim que, se a gente for analisar, eu esperava muito por isso, mas tinha muito medo também. É uma mistura de ansiedade com nervosismo, mas eu creio que Deus vai bradar nessa noite. Vai ser um tempo poderoso. Que isso. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade, mais uma oportunidade de falar do amor de Deus. Amém. E das crianças, esse amor que envolve as crianças. Glória a Deus. Nossa, eu tô muito feliz. Acho que a primeira coisa que eu posso dizer é muito obrigado, de Imagina. fato. Porque, gente, assim, a conversa que a gente teve me tocou em um lugar muito diferente, assim. Sim. Né? Em um lugar muito profundo que, de fato, como a Mari trouxe, pessoas chaves, né? Então, vocês foram muito chaves na nossa vida. E eu tenho certeza que dessa conversa que a gente teve lá, né? E dessa segunda conversa Sim, é com só o certeza. começo Sim. de muitas próximas conversas que nós teremos, Com né? certeza. Em construção Com certeza. deste reino, assim. Ouso dizer, galera de casa, que houve muitas lágrimas. Nossa, houve muitas Reflexões. lágrimas. Reflexões também, fica assim, meu Deus. Nossa, e eu tenho certeza que não isso. será diferente nesse nosso papo aqui, né? Sim. Porque isso daqui é expondo aquilo que a gente viveu no secreto, né? Sim, Porque Deus exatamente. recompensa, de fato, e expõe com honra aqueles que buscam no secreto. E a Sim. nossa busca no secreto foi muito intencional, muito poderosa, muito profunda, de muita conexão. Então, de verdade, muito obrigado, gente. Muito obrigado Imagina. mesmo. Prazer é nosso. Antemão, assim, né? Acho que nós tivemos essa oportunidade de conhecer vocês. Mas a galera de casa não. Então, conta pra gente quem são vocês, os paixões. Os paixões. Eu adoro isso. Fala paixão, fala Vamos paixão. aderir, vamos aderir. A gente vai ter que ir só nós. Não, vai ser plágio isso. Na verdade, É um olho especial, tipo, os Vida, os Jesus, entendeu? A gente vai criar. Mariana Mazo. nós recebemos aí, somos conhecidos como os paixões aqui da igreja. Na verdade, nós nos chamamos de paixão. E aí o pastor nos batizou como Aline Paixão e Wagner Paixão. Nós nos chamávamos e todos agora vêm e nos perguntam, é o sobrenome de você? Eu também tenho o sobrenome Paixão. Será que somos a mesma família? Já virou Meu identidade de vocês, Já as pessoas já ouvimos. reconhecem. E nós acreditamos assim, nós até já conversamos sobre isso, que é algo de Deus mesmo Glória a Deus. para as nossas vidas, porque assim, era um gesto de carinho, é um gesto de carinho nosso, e é o que você falou, acabou criando uma identidade em nós. Então, nós carregamos esse nome com muito orgulho, o pastor nos batizou e a gente leva com muito orgulho, apesar de não ser o nosso sobrenome, virou uma identidade, né? Tem outras Alines aqui na igreja, e aí quando se refere, não, agora é Aline Paixão, então... Olha só. E é tão natural que quando a gente eu preciso comunicar alguém sobre ela, é isso que ela falou, é a Aline Paixão.
Eu vou falar da minha esposa e falar, é a Aline Paixão. Então, e Deus, há um tempo atrás, ele me deu uma visão de algo que ele nos entregaria como algo para nós trabalharmos, especificamente para mim, para eu estudar e trabalhar sobre essa área. E numa conversa com ela, quando eu fui contar, ela me perguntou, mas como é o nome? Eu falei assim, Confeitaria Paixão. Deus nos deu uma visão para eu trabalhar com confeitaria, senão é algo que assim, eu preciso amadurecer a história. Mas Deus, ele mostrou tudo, ele me deu toda a visão de como vai ser, de tudo. Eu tenho em casa guardado tudo, assim, do jeitinho que ele mandou, tá lá. E aí ela me perguntou, mas e como vai ser depois? Paixões 2? Não, eu falei, não, vai ser Paixão, loja 1, loja 2. Deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Mas, assim, é algo que, no começo, por nós nos chamarmos assim, aí o pastor levou e achou que, não sei se ele brincou numa maneira, tipo, eles não vão gostar, mas pelo contrário, nós aderimos muito isso. E, assim, quando vai ter as ministrações, tá, Wagner Paixão... E eu sei que vai chegar o tempo dela, a Aline Paixão. Então, assim, tem todo essa história, mas, assim, por mim, já ficaria isso como sobrenome mesmo, assim, para aderir de maneira geral já. E mas, paixão, assim, paixão é uma palavra muito forte, né? Sim. Traz esse simbolismo de intensidade, Sim. né? De profundidade, né? E quando vocês olham a história de vocês, assim, né? Nós tivemos essa profundidade, foi de fato uma paixão, né? De muita intensidade, de muita profundidade. Conta aí pra galera. A nossa história, ela começa numa situação meia... A palavra certa não é turbulência, mas assim, vemos de uma história de que eu era casado, a Aline era casada, mas só para entender um pouco, meus pais, eles nunca me proibiram de nada. Nunca me proibiram de nada, eu tive as amizades, mas também sempre fui um filho muito educado, de estar dentro do horário, dentro de casa. Eu nunca dei trabalho para os meus pais, nem de estudo, nem fora de casa. Mas com 19 anos eu resolvi me casar. E ninguém bateu na porta para dizer, olha, não é isso. O que você está fazendo? Não é isso. Mas assim, eu sou filho dos meus pais apenas com eu e mais um irmão. Diferença de 6 anos, e desde então os meus pais, a minha mãe, propriamente dizendo, sempre me deu princípios de que um homem, ele era tão valioso dentro de uma casa quanto uma mulher, nos afazeres domésticos. Glória a Deus pela minha Para que o homem não ficasse numa situação de que, olha, ele só precisa trabalhar e a mulher fica lá limpando, né? E fazendo. Então, desde então, minha mãe sempre falou. Nós morávamos numa casa que de frente tinha um campo. Eu tinha 10, 11 anos de idade. Sim. E eu só podia sair para brincar com os meus amigos depois de eu fazer todas as tarefas. Então, assim, se o futebol começava 9, 10 horas da manhã, 7 horas eu estava de pé. De uma semana de escola, o sábado eu acordava cedo para limpar. E não tinha o limpar de qualquer jeito, tinha o limpar a casa. Isso, na época, desde então, eu nunca tive um problema com os meus amigos. Porque eles falavam. Aquilo eu poderia não entender no momento, mas eu saberia o quanto aquilo era importante. Sim. Então, hoje, eu tenho esse entendimento que o meu irmão, ele é casado também, mas dificilmente faz alguma coisa dentro de casa. Então, por conta dessa situação, eu tive o entendimento, com 19 anos, de falar, estou fazendo o quê na casa dos meus pais? Posso casar, porque não vou precisar mais dar satisfação para minha mãe, não vou precisar mais falar para minha mãe que eu vou ali, que eu vou lá. Mas ninguém me contou que quando você casa, a responsabilidade aumenta. Super. E o fato de você ter que dar satisfações aumenta, porque você já não sai mais sozinho, você já não faz mais nada sozinho. Então, eu casei com 19 anos, 21 eu tive a Carol. Só que quando a Carol estava para nascer, na verdade, já estava com 3 meses, eu já queria me separar. E aí já tive algumas tentativas de separações, não consegui. Por fim, a Carol nasceu com 4 anos, de 4 para 5 anos eu me separei. Só que nesse período eu já trabalhava em uma creche, a Aline trabalhava na mesma rede, né? São 5 unidades. E aí ela trabalhava numa outra unidade e dentro disso, de um passeio, como eu era motorista, já abri um pouco sobre a minha história, sou motorista de uma creche, mas não trabalho dirigindo com período escolar, não trabalho criança, meu trabalho é totalmente diferente. Mas dentro de uma situação dessa, eu levando algumas crianças, que eram as crianças da creche que ela estava, nós nos conhecemos por retrovisores, mas ficamos conversando tudo mais com outros professores.
Dias depois, ela mudou-se para outra unidade próxima e aí a gente acabou tendo um conhecimento maior, de conhecer, de saber nome e tudo mais, trabalhar junto como um coletivo de empresa. E aí, dentro disso, ainda fiquei casado mais algum tempo, me separei depois de um tempo. Depois de algum tempo, a Aline se separa e aí a gente começa a se conhecer mais. Então, assim, é toda uma história bem mais profunda. Só que quando a gente entende, para a gente voltar para o Foco Paixão, quando nós nos conhecemos, era uma situação de muitos ciúmes, era uma situação, tipo, de que ela era casada, eu também era casado, então existiam vidas Sim. à parte disso. E aí, para juntar uma vida de um tempo de casado com mais um tempo de casado, ia dar choque. Então, assim, o começo foi muito complicado. Mas quando nós começamos a nos entender como casal, depois de algumas profecias, que aí a gente conta mais futuramente. Mas esses períodos já estavam na igreja? Não, Não, quando né? eu... Sem igreja ainda. Quando essa parte Sem Jesus. eu deixo ela contar, porque foi ela que ganhou a minha vida para Cristo. Eita glória! Então, sem Jesus, tudo isso acontecendo por enquanto. Na verdade, eu fui casada por 19 anos, Sim. né? Comecei um relacionamento aos 12 também. Eu acredito que foi um relacionamento, assim, permitido por Deus. Não que... Aprovado, né? Não aprovado, foi permitido para que eu tivesse uma estrutura familiar. Porque a estrutura que foi construída em mim, que talvez com os meus pais eu não tivesse. Não porque são ausentes, é porque eles não tiveram a mesma estrutura também. Né? Não iam repassar para mim aquilo que eles não tiveram. E Deus permitiu que eu fosse viver esse relacionamento. Então, iniciei aos 12, engravidei com 14, fui morar com a família dele e tive minha filha com 15, a Jéssica. Uau! Hoje ela tem 24. Então, assim, também era um relacionamento que eu achava que era daquela forma que tinha que ser, no meio de muito adultério. E eu achava, não, é porque homem é assim, homem pode fazer isso, até porque era um ensinamento, que uma história de vida que a minha ex-sogra vivia. Então, ela passava isso para mim. Não, é assim mesmo, homem é desse jeito, né? E quando eu me formei, fui trabalhar na creche como professora, a princípio, que aí foi quando nós tivemos esse primeiro encontro, quando ele foi levar minhas crianças para um passeio. E depois eu fui promovida a coordenadora pedagógica no ano seguinte. Então, aí foi que nós começamos a nos conhecer mais e eu via muita bondade no coração do Wagner, né? Nós nos tornamos, assim, melhores amigos. Ele falava muita coisa que ele aprontava e eu dava uns puxões de orelha nele. Ele, por outro lado, falava muita coisa para mim. Não, mas eu acho que você não tem que passar por determinadas situações. Nós viramos aqueles amigos confidentes, Sim. né? E aí, primeiro veio a separação dele. E eu tentei fazer com que eles se reconciliassem. Até numa oportunidade, falei com a ex-esposa dele, passando com a Carol. Falei, olha, vocês têm uma família, você precisa ter sabedoria. Porque eu já conhecia Cristo. Porém, eu estava afastada da igreja. Mas aí você conheceu a Cristo com quantos anos? Eu me batizei em 2009, né? Eu participava da igreja quadrangular. Então, em 2009, eu fiquei, acho que desde 2007, né? Só que era um relacionamento assim, que eu ia para a igreja e falava, Senhor, por favor, abençoa meu casamento, abençoa... Eu não falava, Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida, né? Porque eu acho que isso é o importante, a gente aprender isso, né? Glória a Deus. E aí, chegou um tempo que eu falava, vamos para a igreja, para o meu ex-marido e para minha filha. Sim. E aí eles falavam, hoje eu não quero ir. Aí foi um tempo que eu falei, então eu só vou quando eles quiserem ir. Eu vou deixar para ver até onde vai. Só que assim, os 3 anos que eu passei firme assim, na igreja foram os 3 melhores das nossas vidas. E eu devia ter entendido isso. Sim. Mas aí eu preferi deixar por conta deles. E aí foi que começou, eu me distanciei mesmo. E quando a gente se distancia, a briga para voltar, a gente tem consciência de que a gente não cabe mais no mundo, mas a gente não consegue, não tem forças para voltar. Então, assim, eu super entendo as pessoas que falam,
eu estou distante do Senhor, eu não consigo voltar. Eu entendo, mas a gente precisa buscar essa força, né? Sim. E aí foi o que eu falava para ele. Eu falava, nossa, você tem um coração tão bom, você gosta de ajudar as pessoas, porque ele busca doações. Então, assim, às vezes a diretora dele falava, olha, pega essas doações aqui. Ele saía distribuindo para as pessoas, né? Eu falei, eu acho que você poderia... eu estou afastada, mas eu acredito que você se daria super bem numa igreja. Sim. E ele falava, Deus me livre. Eu já tinha Deus nessa fala aí, então. Para eu achava que, só para não cortar, eu achava que ser cristão era você ficar todo dia com a Bíblia debaixo do braço, com uma roupa social e passando para lá e para cá, falando das pessoas. Batendo na que porta. que não tivesse vida. Literalmente. Então, quando... E eu lembro como se fosse hoje, uma vez um amigo meu falou assim, nossa, eu vou jogar bola. Eu falei, você joga bola, mas você não é cristão? Porque eu achava que você parava tudo a sua vida e só vivia dentro da igreja. Alienígena, E você né? não tinha uma outra vida. Pra mim, eu lembro, uma vez a pastora falou pra mim que assistia um filme. Eu falei, você assiste filme? Tipo, uau! tem que ver em casa. Você faz alguma coisa, você para? Porque pra mim, quando eu fui conhecer o evangelho, pra mim eu tinha esse entendimento. Pra mim, um cristão, ele é bitolado, é Bíblia toda hora e não faz nada, não tem vida, não tem filhos, não tem nada. Essa era a minha visão. E aí depois Deus foi mudando essa visão. Então, nós somos assim, Mas quer continuar? Ali, só posso fazer um parênteses, assim, da sua fala, que eu achei muito interessante. E eu senti muito aqui no meu coração, quando você conta, né, sobre essa questão de você estar distante, né? E você se fala como, poxa, tô fraca, não tenho forças para voltar. Aonde essas pessoas conseguem achar essa força para de fato voltar? Eu acredito que comigo Gu, foi muita oração. Não da minha parte, porque eu nem orava. Eu acredito que pessoas ao meu redor que têm um amor imenso por mim, inclusive uma delas, o meu tio, que eu fugia dele, meu tio Noé, ele é pastor, ele me via e falava, ei, o pai tá te esperando, hein? Eu chegava na casa da minha avó, se ele estava lá, o pai tá te esperando. Eu, meu Deus, lá vem essa chatice. Já vim falar sobre isso. Mas não é, porque assim, você se sente muito acusado. Tem até o meu irmão, o Kleber, que já participou aqui da igreja, já foi membro, e ele falava assim, ué, você não falava que na igreja, estar na igreja é bom? Por que você saiu? Por que você falava tanto para eu? Então, assim, ao mesmo tempo você vai tomando para si aquelas acusações. Mesmo que não há maldade nas pessoas, mas você se autoacusa, né? Mas a minha necessidade maior foi, como diz, né? Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. E foi quando o Wagner se separou e eu tentei falar. Ele falou, não, mas eu namorei, noivei e casei em 6 meses. Eu não sabia o que eu queria. Eu falei, então, só que hoje existe uma vida entre vocês que você precisa pensar. Sim. Né? Ela não teve culpa. Porque esse meu relacionamento com crianças sempre foi desde criança. Né? Então, eu sentia pela Carol. E aí tentei falar com a ex dele, mas também não surtiu muito efeito. Hoje eu agradeço a Deus por isso. As coisas que Deus faz. Coisas que o Senhor faz, né? Glória a Deus. E aí eu falei para ele, eu falei, busca, vai numa igreja, visita uma igreja. Tenta entender como é, né? Para você... Ele, não, mas não é... Ele era esse mesmo pensamento de que era chato, de que não tinha vida. E eu falei para ele, tenta ir, tenta visitar alguma. Aí eu falava para ele, eu só não vou te levar onde eu ia, porque eu me sinto apontada lá, de repente, falar, olha, agora tá voltando. Então, assim, foi muito difícil. Aí, depois de um tempo, eu vim me separar. Mas aí que aconteceu a dor. Porque, assim, era um relacionamento de 19 anos. Eu tinha acabado de construir uma casa, faziam 6 meses, com móveis novos, recém. E aí, a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que se você se afasta, você abre a porta para o inimigo. E ele não vem sozinho, né? E eu acredito que foi nesse sentido, porque eu sempre falava para o meu ex,
você me trai. O dia que você engravidar alguém, esquece. E aí eu me mudei para o Jaraguá, para a casa do meu irmão, e eu comecei a sentir aquela falta de Deus mesmo. Falei, Senhor, porque aí eu pedi demissão da onde eu trabalhava com ele, e ele falava, vamos na igreja, vamos visitar uma igreja. Olha só. Para você. Olha aí. Mas aí você já tinha ido em alguma igreja Então, ou não? aconteceu dessa maneira. A Aline sempre falou. Dei uma Bíblia para ele. E eu nunca. Uma bonequinha loirinha cheia de versículos para ele. E aí ela me deu a Bíblia, eu fui começar a ler em Gênesis, começou toda aquela descendência, falei, não desisto, não entendi nada, vou ficar a Bíblia... Não quis nem folhear o restante, né? E a Bíblia era pequenininha assim, mas chega um determinado dia, minha mãe foi para a igreja, minha mãe é cristã já há muito tempo, eu falei, mãe, vai ter culto? Ela falou, vou. Vai, eu falei, então eu vou com a senhora. Tipo assim, foi espontâneo, sem, naquele dia exatamente ninguém me chamou, eu simplesmente lembrei do que a Aline foi e fui à igreja. Só que não é que falando mal da igreja, né? Mas assim, estava numa igreja que eu não me senti pastoreado. Eu fui numa igreja em que não teve o apelo, foi o final do culto, eu pedi para aceitar Jesus e que foi atitude. simplesmente assim. Meu Deus, foi Sim, o né? próprio Foi. Espírito, né? O pastor da igreja Que foi. atitude. Mas eu não entendia o que era uma igreja, eu não entendia o que era uma comunidade, eu não entendia o que era um grupo de obreiros, eu não entendia. Eu só simplesmente vi que ninguém fez o apelo, fui até o pastor, pedi, ele orou. E eu, naquele momento, mesmo com um ar de felicidade, eu olhei e falei assim, mas nesse momento ninguém abraça ninguém faz uma festa, Nossa. porque ninguém fez isso. Acabou o culto, tudo bem, já as pessoas estavam indo embora. Mas eu entendo assim, que hoje, vendo a nossa igreja, é algo que se isso acontece, ou os líderes, ou os obreiros, ou enfim, os membros que estiverem em volta, já começam a interceder, já abraça, já tem um acolhimento. Sim. E foi o que não senti, mas ainda assim continuei naquela igreja. Até que então a minha ex-esposa começou a frequentar lá. E eu falei, não cabe nós no mesmo lugar. E assim, também não tinha o entendimento de que, olha, eu tenho que sair por pessoas ou isso, mas simplesmente eu saí da igreja. Entendi. E aí fui para uma outra igreja, que também não cabe a gente estar falando, né? Mas assim, até que a Aline me chamou depois, ela vai continuar a história, até que a gente se encontra na Corbã, mas juntos, estávamos juntos, Sim. naquele momento assim, de ela separada e eu também, a gente se encontrando por amizade, mas ela vai continuar o restante, né? Senão só eu falo. Na verdade, eu comecei a sentir essa falta de Deus e eu comecei a procurar uma igreja. Como eu vim morar no Jaraguá com meu irmão, Sim. e a minha filha continuou morando com meu ex-marido, porque ela ia terminar o ensino médio. E aí, eu comecei a procurar igrejas. Eu fui na Quadrangular, eu fui na Mundial, e eu não conseguia sentir aquela presença que eu sentia na Quadrangular. E eu falava, Senhor, o Senhor não quer mais me tocar. O Senhor desistiu de mim, né? E eu começava a orar por isso. Eu preciso sentir essa presença. E eu descia no ponto de ônibus e passava em frente a outra igreja, a Corbã, quando era na igreja pequenininha. Às vezes eu via a pastora limpando, fazendo alguma coisa. Eu, pastora, que hora é o culto? Aí ela falava, 7 horas. Eu vou ouvir. E não ia. Eu passava. Tava fugindo. E é porque eu falava, eu acho que não vai ser ali. Sabe aquele preconceito que você olha e fala, não, uma igreja tão pequenininha, não vai ser ali. Porque ele já trazia com ele a imagem da igreja pequenininha que ele ia. Aí eu falava, vai ser a mesma coisa. Aí ele falou, vamos na igreja que eu estou indo. E eu fui. Aí no final ele falou, e aí, você gostou? Não. Eu falei, ainda não é o que eu procuro, né? Não é desta forma. Aí E nesse momento vocês não estavam tendo nada, né? Não, só amizade. Ah, tá. É que que nessa igreja que nós fomos visitar, ele falou, pastor, o senhor pode orar por ela? E eu fui receber uma oração do pastor. Aí o pastor falou, ela é aquela lá que você falou? Aí eu... Aquela o quê, né? Eu vi que você falou de mim, né? Já fiquei assim. Aí eu olhei para ele e falei, aquela lá? Aí ele, o pastor fez assim, né? Aí eu,
Tem que semear. É, É sobre isso. Semear. Aí eu falei, amém, né? Recebi a oração, só que nós saímos de lá tão constrangidos que nem eu falava com ele, nem ele É, comigo. porque também jogou ali, né? Mas já existia um sentimento. É que já assim, tava na nascendo. verdade, como que eu posso explicar? Como nós éramos muitos amigos, e ela trabalhando, quando a gente foi trabalhar na unidade, na rua onde eu trabalho, são 3 unidades. Então, duas na mesma calçada, e a que ela trabalhava era na frente da que eu trabalhava. E ela, o prédio dela era novo, então, por eu estar naquela unidade, ela era mais velha que eu na empresa, mas numa unidade diferente. Então, quando surgiu essa oportunidade de fazer esse prédio e tudo mais, o que aconteceu? Nós ficávamos muito próximos, porque eu precisava estar lá ajudando. Então, como eu trabalhava na rua, buscando doação, então toda hora estava descarregando alguma coisa lá e fazendo. Então, a gente acabou tendo muita aproximação. Então, tudo que eu fazia, porque quando eu estava casado, eu vivi um momento muito grande de adultério. Muito. Então, assim, quando eu entendi que eu estava casado e que eu precisava da satisfação e que eu queria sair, e eu comecei a entender que eu estava mais preso do que quando eu estava na casa dos meus pais, quando eu tinha uma liberdade. Então, que dá até para colocar um parênteses, assim, jovens que queira fazer algo por empolgação, né? Porque, assim, essa é a idade que... O que acontece? Às vezes você tá vendo todo mundo namorando. Aí você é o único que não namora, mas aí você para de esperar em Deus. E aí você quer fazer. E aí essa pessoa que você acha que é a pessoa que vai fluir é a que te tira do caminho. Então, assim, isso tem de exemplo na nossa igreja o que aconteceu, mas eu digo para os jovens hoje por conta disso, porque às vezes a gente quer muito uma coisa e o que nós queremos muito não é o que Deus quer. Né? Então, a gente, naquele momento, assim, eu não conhecia Deus, mas eu queria, porque queria casar, como a Aline disse, em 6 meses. Então, nesse período, eu contava para a Aline, eu tinha ela como para desabafar. Porque que eu entendi? Alguém que era casada, alguém que a gente não ia ter um sentimento um pelo outro, então eu poderia fazer. Quando você tem uma pessoa que você divide um momento e que você sabe que aquela pessoa vai guardar e que vai te ajudar, ok. Mas às vezes, quando você fala sobre adultério, quando você é casado e você vai falar para alguém, aquilo poderia virar, né, uma roda de conversa. Então, assim, eu tinha a Aline, então eu falava, olha, aconteceu isso, eu fiz aquilo, e ela sempre me aconselhava a não fazer, só que eu não conseguia absorver aquele conselho bom, continuava fazendo. Mas quando nós terminamos, quando eu terminei meu casamento, quando ela terminou o casamento dela, e a gente já conhecia as histórias, e a gente começou a entender que, peraí, eu conheço a sua história e ela conhecia a minha. Então, começou a criar dentro de mim uma situação assim, peraí, alguém que tem as características que eu queria. Sim. Ainda que eu não soubesse isso dela, mas eu imaginava. Então, assim, quando eu fui para essa igreja, quando eu digo que é melhor não comentar, mas porque, assim, não tinha palavra, tinha o mesmo testemunho todos os cultos. O pastor lá chamava as mesmas pessoas para dar os mesmos testemunhos. Era voto de não sei quanto que e tudo mais. Então, era assim, era tudo muito voltado a dinheiro. Sim. Não tinha palavra. Tinha um momento em que ele olhava no relógio, agora começava a apontar as revelações. Agora é um homem, agora é uma mulher. E eu não entendi aquilo, mas... Meu Deus. Eu estava na igreja, eu imaginava isso, né? Não tinha um entendimento. Sim. Eu estava na igreja. Então, quando eu estava, a Aline já tinha separado, a gente já estava conversando, e aí ela tinha semeado na minha vida, eu já tinha aceitado a Cristo. Falei, tem uma igreja, quer vir na igreja? Então, eu tinha comentado com o pastor. Não por uma questão, olha, vai lá, ora por mim, revela se é ela. Não, mas assim, porque eu era novo na fé, eu tinha um entendimento disso, eu precisava apresentar para alguém alguma coisa. E aí foi quando eu levei, o pastor fez essa brincadeira e tudo mais. Só que dentro dessa questão, nós já estávamos, mais ou menos, eu pelo menos já tinha um sentimento, já tinha um interesse. Já tinha uma paixão. Entendeu? Já tinha guardado. Boa. Aí a gente precisava entregar a paixão, entendeu? Só tava com a metade. Eu já tinha uma admiração, assim, por ele. Sim. Quando ele começou a querer me ajudar, ele me ligava, você tá bem? Eu não, chorava. Então, assim, eu comecei a criar um sentimento de carinho também por ele, só que a gente relutava isso. Porque quando ele separou, e eu depois me separei, e nós continuávamos muito próximos, conversando. Quando eu ia procurar, cadê a Aline? Está perto do Wagner. Cadê o Wagner? Está perto da Aline?
começou-se a gerar aquele assunto. Ah, ele já tinha um caso antes. Meu Deus. Então, isso não permitiu que a gente começasse assim, um Entendi. relacionamento. Eu tinha essa admiração por ele como pessoa e como pai. Para mim, o jeito com que ele lidava com a Carol era assim, eu falava, nossa, reunião de pais era ele que ia, arrumar ela, ele que fazia, passear com ela era ele, sabe? Então, assim, teve até um dia que ele me ligou e falou assim, olha, eu vou num parque aquático com a minha filha. E nós dois estávamos separados. Você não quer pegar sua filha e a gente vai? Eu falei, não. Imagina eu sair junto com você, imagina, não. Até que nós começamos a falar sobre isso. Ele falou, eu acho que a gente tem muito a ver um com o outro, né? E eu acho que a gente poderia tentar. Aí eu falei, eu acho que você está confundindo as coisas, porque... Quem sabia? Fora da visão, fora da visão. Os planos de Deus são maiores. Não entendi. Eu comecei a falar para ele que não, mas eu tinha medo, na verdade, né? De falar, ah, era isso mesmo, então, né? Até que um dia, gente, conversando já bastante, eu visitei a Corban. Você passava lá, passou da Carol, dizia 7 horas e você nunca ia. Sempre. Aí, Mas o grande dia chegou. mas há um Aí- tempo determinado para todas as Exatamente. coisas debaixo do céu e o tempo chegou de Aí você falei chegar para naquela ele, eu casa. falei, olha, eu vou numa igreja e saí de lá, assim, deslumbrada. Com o Espírito Santo, eu senti a presença, eu falei, pai, era aqui, por que que o Senhor não me falou? Vocês são boas. E foi ótimo, assim, porque eu falei, é isso que eu estou precisando. É disso que antes de qualquer relacionamento, eu preciso retomar o meu relacionamento com Deus. E como foi esse culto ali? O primeiro foi só esse toque mesmo, do Espírito. Aí passou-se um tempo, a gente já estava demonstrando um interesse um pelo outro. Ele parou, esperou a minha filha descer, estava chegando do curso. Ele esperou e falou, Jéssica, bom, eu já conhecia ele, e ele falou, eu quero falar com você. E aí a Jéssica falou, mas o quê, né? Ó, Jéssica, eu estou gostando da sua mãe, não é só como amigo mais. Tava difícil aqui, a gente tem que semear em algum lugar, Em né? algum lugar tem que sair a fonte. Exatamente. Aí ele falou, eu sinto que também é recíproco, eu estou sentindo algo dela, só que ela está com medo. E aí minha filha conversando e falou, eu super apoio. Porque a minha filha queria alguém que realmente, ela só falou para ele, você toma cuidado com a minha mãe. Você cuida da minha mãe. E aí ele tocou o celular, era ele, fui atender a voz dela. Oi, mãe. Eu falei, benção, mãe. Eu, Jéssica. Tipo, no celular. acontecendo? E aí ela contou tudo. Ela, mãe, eu super aprovo esse relacionamento de vocês. Eu acho que o que vale é a consciência de vocês. Não é ficar contando com o que as pessoas vão pensar. Então, assim, já foi um passo, Glória a Deus. né, para eu me relacionar com ele. E aí, no segundo dia, eu contei para ele que o culto foi uma bênção. E aí, no segundo culto é que foi o mistério. Mas conta o primeiro. Não, o primeiro A sua renovação, acho que... Não, mas foi no segundo. Não, a Na sua... segunda visita. A sua, verdade. Na segunda visita que eu fiz a Corban Moriá, aí o pastor, foi aquele culto abençoado novamente. Sim. Aí o pastor falou assim, no final do culto, ele começou a falar em línguas. E aí ele não conseguia encerrar o culto, Meu Deus. né? Aí ele falou assim, olha, o Espírito Santo está me incomodando desde o início do culto para falar com uma mulher aqui. E essa mulher, ela perdeu a família, o filho está distante, ele não usou no feminino, mas falou, o filho está distante dela, ela sofre muito por isso, ela está tendo que recomeçar uma vida. E ela estava procurando esse encontro com o Espírito Santo. Meu Deus. Eu falei, eu vou ficar sentadinha daqui, ninguém me tira. Mas o Senhor está chamando ela aqui à frente para uma reconciliação. O Senhor quer renovar as alianças contigo. E você estava procurando por isso porque você sentiu a falta dele. Meu Deus. E aí eu falei, não vou levantar.
Não levantei, eu morrendo de vergonha, só que já estava queimando dentro de mim. E aí ele falou assim, irmã, Deus está te dando uma oportunidade. Está difícil sem ele, com ele, imagina sem. Volta para os caminhos, ele está te chamando. E aí o pastor falava em línguas novamente. Eu falei, não vou levantar, e tremendo, né? Eita, meu Deus. E aí levantou uma senhora. Aí o pastor falou, glória a Deus, eu vou orar pela senhora, mas não é a senhora. Nossa. Que o Espírito Santo não vai te permitir que você fique sentada. Meu Deus. O Espírito Santo vai queimar. Aí eu já estava chorando. Já. Aí ele falou, Deus te convida novamente. Essa é a oportunidade. Eu levantei, né? Amém, pastor. Sou eu mesmo. Se jogou lá no chão, Deus. Oh, aleluia. E aí eu renovei minhas alianças Glória a e o Deus. pastor Glória a falou, Deus. mas Deus tem algo para te dizer. Não está sendo fácil e não vai ser fácil. Você vai ter que descer com a sua cara no pó para você valorizar o que Ele te dá, o que Ele entrega nas suas mãos. Porque até hoje Ele tem cuidado de você. Glória a Deus. Desde o ventre da sua mãe, Ele tem cuidado de você. Mas você não dá valor para as coisas que Ele te dá. Então, antes de Ele te dar qualquer coisa, de restituir qualquer coisa, você vai ter que descer muito a cara ao pó. Uou. E aí eu falei, mas eu aceito ainda assim. Glória a Deus. Em lágrimas, né? E aí eu saí, liguei para o Wagner, falei, olha, é isso. Aí pedi para ele, falei, vem aqui para a gente conversar, né? E eu falava para ele que eu sempre recebia muito conforto no abraço dele. Glória a Deus. E aí eu falava, eu preciso do seu abraço. Entendeu? Você semeia com abraço. Entendi. E aí, só que o Wagner era pagodeiro, jogador de futebol. Na hora dos jogos dele era o que mais acontecia, os incidentes de adultério. Eita. Aí eu falei para ele, olha, é algo bom, muito bom e algo ruim. Porque eu me encontrei, eu renovei minhas alianças com Cristo, porém eu não sei se é com você que eu vou ficar. Porque eu vou esperar uma resposta de Deus. De hoje por diante, eu não aceito dar um passo que não seja orientado por Deus. Aí uma pessoa que não é cristão, que não tem entendimento, fala, como assim? E aí? E quando eu vou ter a resposta? O que é isso, né? Que ela Não chega. aceito. Não aceito, eu falei, eu não aceito isso. Eu comecei a chorar, porque assim, já tinha um sentimento. Sim. O balde E de água aí eu fria, entendi, né? falei, não, peraí, calma aí, tá alguma coisa, eu falei com a sua filha, tá tudo, né? Só que assim, hoje eu tenho todo o total entendimento disso, assim, o quanto, mais do que pra mim, foi pra ela ter o entendimento de que, assim, eu preciso esperar em Deus. É. E isso me fortaleceu. Glória a Deus. Confesso que, assim, quando ela falou isso pra mim, eu não parava de orar, né? Intensifiquei muito mais. Deus, mas, olha que assim, gerou. mas é porque, assim, de fato, assim, eu não tinha esse entendimento. Pra mim era assim, tipo, como assim a vontade de Deus? E aí, como que eu vou saber? Eu não sabia como falar com Deus. Eu tava bem nessa transição ainda. Eu conheci, eu aceitei a Jesus sem ninguém, sem eu entender o que era uma Bíblia. E aí eu falei, tá bom, então vamos continuar sendo os amigos, vamos vendo como que tava acontecendo as coisas. Mas, confesso, foi muito difícil, assim, ter recebido... Porque ela já viveu isso, ela sabia o que ela estava falando e eu não. Então, assim, para mim era, peraí, nada nos impede, né? Nós estamos aqui separados. E ele me perguntava todos os dias, Deus já respondeu? Quando que ele responde? Aí eu falava para ele, você precisa ter calma. Mas e como foi, né, essa resposta, então? Porque Exato. eu ficava em Não. dúvida, porque numa das brigas, assim, num momento, assim, difícil do meu antigo relacionamento, eu estava voltando de uma empresa que eu trabalhava, e aí não foi um sonho porque eu não dormi, mas é como se eu tivesse tido, assim, uma visão. Eu estava num campo, assim, um gramado muito verdinho, e aparecia uma mão bem branquinha de um senhor, com uma vestes branca. Aí ele falava assim, sabe por que você sofre tanto? Porque você não busca a felicidade em mim. Você busca a felicidade nos outros. Nada do que eu posso te dar, alguém vai te oferecer. Alguém vai te proporcionar.
E eu chorava muito, eu falava, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Que no momento que você tiver essa intimidade comigo, essa certeza de que sou eu que te faço feliz, eu vou te dar uma filha. Oh. E essa filha vai se chamar Giovana. E eu falava assim, mas Giovana? Aí ele pegava um lápis e um pedaço de papel sulfite. Escrevia assim, mas não é Giovana comum. Se escreve Jeová e acrescenta o NA, para dizer que eu sou o Deus da sua vida. Meu Deus. Meu Deus. E aí, Gente. devido a isso... Não, assim, parênteses, assim. Nossa, primeiro como Deus é criativo, né? Pelo amor de Deus. Nunca eu E iria que imaginar foi isso? Que sensibilidade, que profundo, que profético. né? Sim. Meu Deus. E aí eu esperava por esse momento, e já haviam passado o quê? Uns 5 anos, de 5 a 8 anos. E eu falava, aí eu contei esse sonho para ele. Eu falei assim, eu acredito que talvez Deus vá mudar o meu ex-marido, e a gente vai... Ai, nossa. Deixa Volta na mão pra de visão. Deus, né? Volta pra visão. E a gente vai... Cadê a paixão? E a gente vai... Tava tomar- quase orando para Deus fazer o lodinho e passar. Boa! Essa Vamos palavra. cuidar, né? E aí ele ficava... Aí eu falei, eu só preciso ser muito sincera com você, porque eu não sei o que Deus vai querer. E aí eu vou falar, é o que eu quero? Não, eu não quero mais isso para mim. Eu não vou mais buscar pelos outros, né? Eu vou buscar por aquilo que o Senhor quer. Glória a Deus. E aí um dia minha filha me ligou e falou assim, mãe, eu acho que meu pai já sofreu demais. Tá chorando o tempo inteiro pelos cantos. Faz o seguinte, liga para ele amanhã, mãe. Fala, porque ele ficava me mandando mensagem, olha, vamos voltar, vamos reconstruir nossa família, não sei o quê. E ele, o Wagner, pela vez dele, ficava ali, né? Poxa, esperando no quê? Sim. E aí, minha filha falou isso no dia seguinte. Não, à tarde, do mesmo dia. Eu falei para ela, falei, tá bom, Jéssica, então amanhã eu ligo para o seu pai. Aí eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor vai ter para mim, eis-me aqui, né? Só que eu ainda assim sentia muita insegurança, que eu falava, Senhor, o Senhor vai mudar ele de verdade? É. E aí minha filha, à noite, me ligou, mãe, não liga para o meu pai coisa nenhuma. Chorando, brava. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Mãe, ele foi levar um carro para arrumar e esqueceu o celular em casa. Tocou, quando eu fui atender, a pessoa falou, é a namorada do seu pai. Ah, Como é que ele quer voltar com a senhora se ele já está namorando? Eu falei, não acredito. olha os sinais. E aí ele começou. E eu do outro lado, ó. Minha oração, no Não, óleo. mas não por bola, mas eu fico assim, obrigado, Deus, por esse sinal. Deus. não achei legal a atitude, mas no Sim, final... mas falando, né, eis-me aqui. Era eu que estava assim, né? Aí, Tinha um abraço aqui, Entendeu? né? Tinha um abraço. ombro Pra onde que ela amigo. ia vir? Pro abraço, entendeu? Pode chorar, velho. Pode chorar. e aí eu falei para ele, você acredita nisso? Ele, nossa. Mas aí, pelo mesmo tempo, eu pensava, Senhor, será que é o Wagner? Mas aí o Wagner, Acho que era. Ainda queria mais sinais. pagodeiro, me ligava, vamos no show de pagode. Eu, meu Deus, como que eu vou no show de pagode? Não vai dar. Que é um pagode pra Jesus, ó. Pagode. Aí eu falava, eu acho que não vai ser também. Mas, enfim, aí meu ex me ligou, eu falei, por favor, né? O que você está tentando? Eu estou entendendo o que Deus está me mostrando, né? E aí, continuei indo na igreja, chamei o Wagner para visitar a Corbã. Ele foi a primeira vez, não entendeu nada, saiu de lá, mas entendeu o quê? Mas o que eles estão falando? Falei, calma, dá tempo para o Espírito Santo tocar o seu coração. Glória a Deus. Calma, você vai É que, entender. na verdade, a minha primeira vez na Corbã, nós estávamos nessa transição ali, né? Com tudo isso, sabendo de tudo isso. Então, assim, a minha ansiedade era só queria namorar. Sim. Queria oficializar. Esse era o foco. Eu queria oficializar, estamos namorando. Então, era meio aquela calma, isso. Eu falava... Aí eu lembro que a gente, quando nós fomos, naquela noite, eu tinha ido para casa dela pra gente ir ao culto. E, por algum motivo, nós não tínhamos ficado bem por conta disso. Que ela tinha me contado alguma coisa que eu não gostei. E eu fui, tipo, tá bom, é pra ir, vamos. Lá o pastor ministrou e tal, e eu
entrei frio e saí gelado, porque eu não tinha o entendimento. E assim, a minha cabeça todo momento estava, quando a gente sai daqui, a gente resolve. Pra conversar. Então, assim, eu não absorvi nada. Mas a segunda vez, aí Jesus me Como pegou. foi essa segunda vez? Aí, na segunda, pode contar. eu falei para ele, eu falei, vamos, dá tempo para o Espírito Santo, né? Aí eu já estava mais envolvida com ele. Aí eu soube que o meu ex ia ser pai. Já Já, tinha assim, falado, rápido. né? E aí eu falei, Senhor, agora não dá. Agora já não vai. Era aquele Tem combinado que você já tinha feito lá e atrás. Para mim, eu acho que isso ia ser o fim de tudo. E eu falei, então, é isso. Eu falei, agora precisa da transformação do Wagner, né? Aí, Boba. nessa outra vez que Jesus, nós aí. fomos, tinha um pastor convidado, pastor Jefferson. Lá Convidado. de Guarulhos. Lembro como se fosse hoje. E aí, a igreja era bem pequenininha, então tinham 3 cadeiras de um lado e 2 do outro. E aí nós estávamos nessas 2 de frente para o altar. E aí o pastor falou assim, você de blusa vermelha, era ele, você pode ficar em pé? Aí, ele se colocou em pé, ele, essa pessoa que está aí do seu lado, quem é? Quem é? Ah, E ele, Quem é? E ele já tinha Agora é comigo. falado para a família dele que estava gostando de mim, que queria Nossa. ficar comigo, não sei o quê. E a família dele falava, isso é ilusão da sua cabeça, e não sei o quê, não é para você, enfim. E aí ele pediu para ele levantar. Aí ele falou, quem é essa pessoa que está do seu lado? Aí ele olhou, não sabia o que responder. Aí o pastor perguntou, é a sua namorada? Aí ele falou, Tá bem além já, É a né? minha namorada. é agora. Gente! Olha, agora eu E vocês caso nunca para tinham sempre. falado nada, né? não. Aproveitei o momento. Tá certo. Eu aproveitei o momento. Ela ia fazer o quê? Ela ia desmentir lá na frente de todo mundo? Eu falava, não, é agora. Aí ele falou, Confirmação de Deus, né? É minha namorada. Deus purinho naquele dia. Só que ele falou assim, Deus responde. Aí ele falou, vocês sabem que ninguém acredita no relacionamento de vocês, né? Principalmente da parte da sua família, falou para ele, né? Aí ele falou assim, mas tanto eles quanto as outras pessoas vão ver o que Deus vai fazer através de vocês. Glória a Deus. Vocês vão ser um casal de inspiração para outros. Vocês vão impulsionar as pessoas a quererem viver um relacionamento, esses que vocês vão viver. E aí, né, ele não sabia nem falar o amém. Ele Falei, só... pastor, isso era de Deus, viu? Falei pra ele. Aí ele falou, e tem mais. Aí essa parte aí. bem na costela. Deus está derramando sobre você uma unção para pastorear. Glória. Eu falei, olha, já não sei mais, estou na dúvida se é de Deus. Aí ele falou, você vai ser pastor. Aí ele, eu? Ele, Uma pessoa que não sabia o que era Jesus, não sabia o que era Deus, não sabia o que era Bíblia, não sabia o que era igreja, como ser pastor como? Aí eu olhei e falei, não. Recebi, falei, amém. Até a parte do relacionamento tava ótimo, glorificando de Já pé. tá assim, ó, amém. Ele foi falando, pastor, eu fui sentando, porque eu falei, não é comigo. Deve ser que a pessoa de trás também tá de vermelho, né? Mas a namorada é minha, entendeu? Mas assim, o fato é que quando ele falou isso, a gente saímos da igreja, eu falei pra Linha, eu falei, não, acho que não é não. Tá viajando. Nisso, a nossa entrada na Corban, depois disso eu entendi, né, que ela ali era no meu lugar, a gente continuou indo. E todos os cultos o pastor vinha, nos chamava, orávamos com nós no começo, aquele acolhimento e tudo mais, e ele sempre falava, Deus tem algo sobre a vida de vocês, tem algo na vida de vocês. E a gente ainda, assim, a Aline tinha mais um entendimento, eu não tinha muito isso, eu não sabia o que era esse algo que Deus tinha. Então, assim, Deus, todos os cultos o pastor fazia questão de nos relembrar aquilo que Deus tinha. O pastor confirmou através da palavra que eu seria pastor. O pastor Willy ministrou, e eu lembro como se fosse hoje, quando o pastor Willy virou para mim e falou, Wagner, Deus está confirmando o seu pastoreado. Aí, no final do culto, o pastor Jazz bateu nas minhas costas, até quando você vai ficar ouvindo isso? Eita. Você não vai se posicionar? Só que a senhora é muito nova, assim, não tinha muito imaturo na fé. E eu lembro como, isso me falta, assim, acho que isso me marca muito na nossa igreja hoje, assim. Eu lembro, eu entrava na igreja, tinha jovens de 13 anos que abria culto. Então eu olhava assim e falava, meu Deus, os jovens abrindo culto e eu não sabia nada. E aí eu comecei, aí eu lembro como se fosse hoje, eu entrei em maio, pouquinho depois da festividade,
Dia 20 de setembro, mês que vem, faz 7 anos que eu me converti, eu me batizei. Glória a Deus. E eu me converti, eu me batizei com a galera de jovens. A Lana faz parte desse. Muitos dos que ministraram, uns saíram da nossa igreja, outros saíram da presença, mas eu entendi naquele tempo que, assim, tipo, eu precisava dar um passo maior. Eu precisava ir além do que aquilo que era muito limitado para mim. Sim. E aí eu ia nos cultos, nos lares, quando eu comecei a ir, os jovens tinham as oportunidades, uns tocavam, uns ministravam, uns já falavam, e eu ficava Glória a assim, Deus. gente, quem sou eu no meio dessa molecada, assim, modo de dizer. Então, isso eu sinto falta da nossa igreja. Eu não sei se eu posso falar a aptidão dos jovens, mas o fato, o porquê que ainda não estão fazendo aquilo que deveria fazer. Né? Então, assim, é uma situação de que é um despertamento. Então, quando eu entendi o que eu tinha, e é muito, muito bacana eu falar sobre essa questão do culto no lar, porque não é só o Wagner sentir falta que a Corban volte com o culto no lar. É porque, para mim, particularmente para mim, o culto no lar foi um destravamento, foi uma chave que virou na minha vida. Ao ponto de que, assim, naquele tempo não tinha altar, não tinha plateia, não tinha muita gente. É o momento cara a cara. Mais intimista, mais próximo. E é o momento em né? que, assim, você tá com a oportunidade. Você não vai para um culto no lar para você só falar, eu estou aqui. Sim. Ou você vai passar vergonha. Então, você vai para um culto no lar sabendo que você tem que ter uma palavra. E quando eu não queria passar vergonha, eu me escondia atrás de uma pilastra, na casa de um irmão que não está mais na igreja, mas mora lá em Osasco. Falei, tinha muita gente na casa, né? Família. Eu me escondi atrás da pilastra. Falei, vou ficar aqui. A pastora Carol iria conduzir o culto. Ela não vai me achar atrás da pilastra. Tá. Ela não, mas Deus... Estamos lá, o culto rolando, os louvores e tudo mais. A gente lá. Tava uma galera na cozinha e o pessoal na sala. E a pastora estava na sala e eu estava com os homens na cozinha. E aí a pastora, acabou os louvores, glória a Deus, eu com a minha Bíblia pequenininha. Aí a pastora, o irmão Wagner tá com a oportunidade. Falei, tô atrás da pilastra, aqui na cozinha. Escondendo. Tanta gente aí. Eu lembro que quando eu entrei na sala, todo mundo assim, ó. Jeremias. Falei, dividi a palavra, voltei pro meu canto. Só deu. Eu só fiquei em pé porque eu estava encostado na pilastra, mas pelo outro lado. E aí, quando acabou, o culto foi bênção. Quando acabou, daí o pastor falou, não, bênção, a sua palavra e tal. E ali eu saí com uma coisa que, assim, para mim, ou eu destravo o meu ministério, ou eu travo ele de vez. Dali, nós fomos convidados a ser cooperadores da igreja. Então, nós começamos ali numa limpeza, uma porta. Aí, depois, o pastor começou a me colocar para abrir culto. Então, assim, foi fluindo o ministério. Mas, assim, eu acho que muitas pessoas que têm, talvez, esse medo com palavra, com altar, essa coisa... O culto no lar, eu acho que é isso. É o momento em que te destrava, em que você está... Porque vai existir culto no lar que tem 50 pessoas, vai ter culto no lar que vai ter 5 pessoas. E é aquele momento, você divide uma palavra porque ali ninguém está ali para medir ou classificar o quanto você conhece da Bíblia, o quanto você sabe. Você só está ali para fazer a vontade de Deus. É uma porta de desenvolvimento dentro da igreja, né? Para você crescer enquanto ministério, enquanto o que Deus te chamou. Então, exatamente, quando eu via os jovens, eu falava, mas por que ele pode ou não? Não é pela idade ou pelo quanto. Porque, assim, se for para dividir uma palavra... Também, né? Se for para dividir uma palavra, eu vou ler, eu vou dividir aquilo que eu sei. Pode não ser o mesmo entendimento seu, mas aquilo vai me destravar para um próximo culto. Eu falo, não, eu também vou fazer. Nossa, ele buscou, então eu vou buscar também. Então, eu lembro que depois disso, né, caminhando muitas vezes, depois aí já tinha sido levantado como liderança, mas ainda quando tinha, em alguns momentos, o pastor me ligou, faltando 1, 2 horas pro culto no lar e falou, se ministra hoje. Então, foi aquela primeira lá em Osasco, quando a pastora me encontrou atrás de uma pilastra, que eu falei, eu entendi o meu chamado, que não dá para você se esconder, você precisa estar disposto. Então, quando eu vejo essa questão dos jovens não fluindo naquilo, eu fico pensando assim, eu me trago à memória o meu divisor de águas. Eu trago à memória aquilo que fez o meu ministério mudar. Então, assim, eu converso muito, a Aline sabe disso, a gente conversa muito com a Carla, com a Lana, que são pessoas que trabalham com a gente, que estão no Ministério de Jovens, e que eu falo para elas assim, olha, vai ter um momento que vocês precisam fluir daí. Sim. O Ministério dos Jovens, para vocês hoje, é uma plataforma para alcançar algo.
Glória a Deus. Porque senão a gente, assim como o pastor falou na minha vida, na vida da Aline, na vida de vocês, se a gente ficar parado, a gente vai ficar parado, a gente não vai impulsionar nada. Nós não vamos viver nada. Então, assim, é o que eu falo para elas. Tenha isso como uma plataforma. Mas vocês não podem viver a vida aqui, vocês precisam fluir. Sim. Então, quando o pastor vira para mim e fala assim, você vai ser pastor, e eu não entendo aquele momento, mas aí eu chego no culto no lar e eu entendo e falo, peraí, ou eu vou viver o que Deus quer para minha vida, ou eu vou ficar parado. E ele abriu o coração para isso, né? Porque ele fala que foi demorado o processo, mas eu, dentro do que foi comigo, eu acredito que foi muito rápido com ele, porque de repente ele já chegava em casa com louvor tocando no carro. Aí ele já falava, eu não estou me sentindo muito bem, mais de ir de jogar futebol, porque os meus amigos acabam sempre falando de outras mulheres, muito palavrão, eu não estou me sentindo mais à vontade disso. Então, assim, eu comecei a ver que aquilo realmente era uma resposta de Deus. Glória a Deus. E aí ele teve um sonho uma vez, que falou assim, que o pastor ia até a nossa casa, a casa do meu irmão na época, e falava assim, Wagner, a Aline vai sofrer uma perda muito grande, e você vai ser aquele anjo que o Senhor vai pôr na vida dela, para cuidar dela. E ele me contou isso, só que ele contou assim, muito apreensivo, né? E nós fomos comentar com o pastor Jason. E aí o pastor falou assim, olha, me parece algo espiritual. A gente vai orar, mas se atente àquilo que o Senhor fala com você. Falou para ele, né? Aí eu ficava, meu Deus, mas o que será isso, né? E aí, pouco tempo depois, meu avô veio falecer, meu avô paterno. E eu senti muito e eu falei para ele, meu Deus, será que era essa a perda, né? Porque ele que ajudou a trocar meu avô, né? Para livrar o meu pai disso. E aí eu falei, eu acho que foi isso. Mas não, dali um mês, menos de um mês, meu avô faleceu dia 10 de junho, o meu ex-marido faleceu no dia 8. 8 de julho. E aí Deus preparou até esse momento para eu receber essa notícia. Porque, querendo ou não, era uma ligação assim, muito grande. Mesmo eu separada, eu sabia, ele era diabético, então eu sabia que ele passava mal. Eu ligava lá para o meu ex-sogro e falava, pai, chamava ele de pai, eu acho que ele está passando mal. Eu estou sentindo isso, ele ia ver, realmente estava. Então, era uma ligação muito forte, né? De uma vida longa, assim. E aí, quando a minha mãe, de repente, a gente estava no culto, antes disso, no sábado, ele tinha feito o transplante de rins e de pâncreas. E meu ex-sogro me ligou e falou, vai lá que é o momento de você visitar ele, porque a esposa dele só vai à noite, para não causar confusão. Eu falei, tá bom, então eu vou. Wagner me levou para visitar. E aí ele falava assim, na verdade só eu falava, nossa, estou muito feliz, porque uma vez Deus falou que você não morreria diabético, que você seria curado. E aí ele só falou, realmente, já fazem 2 dias que eu não tomo insulina. Nossa, glória a Deus, né? Eu falei, e Deus também falou que você seria pai novamente. Aí ele deu aquela murchada, né? Tipo, Mas ele não tinha te contado, ele não sabia que você sabia. Não, ele sabia, mas não queria que eu tocasse no assunto, né? Fiquei mais um tempo lá com ele e senti no coração de falar. Falei, olha, eu estou voltando para os caminhos do Senhor. Eu não sei se você sabe, se a Jéssica falou para você. Eu desejo que você faça o mesmo, porque a gente sem Deus somos nada, né? E eu acredito que Deus, ele alinha todos os nossos passos, né? E aí ele falou assim, não, eu vou voltar. E aí eu falei assim, olha, diante de tudo que nós vivemos, eu desejo o seu bem. Você é o pai da minha filha. Hoje o amor que eu sentia por você se transformou num amor dessa partilha que nós temos, né, com a nossa filha. E eu estou vivendo a minha vida, eu quero que você viva a sua e que você seja feliz. E eu te peço perdão por tudo que um dia eu te causei de mal. E ele não falava nada. Só que quando eu saí de lá, meu ex-sogro me ligou e falou, Aline, o que aconteceu? Porque o hospital nos ligou. Falou que ele estava desesperado, gritando, falando que queria morrer. Eu quero morrer, eu quero morrer. Eu quero que Deus me leve.
e ele estava numa situação que ele não podia ficar acompanhado. E nessa ocasião, a assistente social pediu para minha ex-sogra ficar. Sim. E falou assim, olha, eu aconselho que ninguém da parte da família da ex-esposa dele venha, porque foi depois da visita dela. Nossa. E aí eles ficavam me perguntando, eu falei, eu não falei nada demais, eu só falei para ele voltar para os caminhos e Pediu perdão. pedir perdão, eu não falei nada, nós não discutimos. Na verdade, ele nem falava comigo, quem falou fui eu. Aham. E aí minha filha também me perguntou, eu falei, Jéssica, eu não fiz nada, eu não falei nada. Enfim, no domingo, dia seguinte, minha filha passou o dia inteiro com ele e perguntou, pai, minha mãe falou alguma coisa com o senhor que tenha te causado isso, que o senhor ficou tão abalado? Aí ele falou, não, o erro é comigo mesmo. Ele tava E ali no eu amo você, mas eu quero morrer. E ela falou, pai, mas o senhor não pode fazer isso, porque tenho meu irmão que está para nascer. Jéssica, é comigo e com Deus. E aí isso fica, eu falei, Jéssica, cuida dele, né? Toma cuidado, o pós-operatório é tão importante quanto o pré. Super. E nós estávamos na igreja na quarta-feira daquela mesma semana. E a minha mãe chega na igreja, no Corban, toda desarrumada. Eu falei, meu Deus, o jeito que a minha mãe veio para a igreja. Aí sentou do lado do Wagner e falou alguma coisa no ouvido dele. Eu tentei ouvir, né? Aí ele, o quê? Não entendi. Aí eu ouvi quando ela falou, o Júnior morreu. Aí eu saí da igreja, assim, transtornada, e só querendo saber da minha filha, onde está minha filha, como minha filha está. Sim. E minha filha já tinha ligado inúmeras vezes para mim, mãe, vem até aqui, ora para ele ressuscitar, mãe. Mãe, vem orar. Meu Deus. E eu falei, me leva lá, falei para ele, né? Só que eu não tive coragem de ver. Aham. Então, assim, aí eu entendi que aquele sonho que o Wagner teve com o pastor realmente era de Deus. Porque era uma ligação, apesar de eu não querer mais estar com o Júnior, era uma ligação muito forte. Sim, uma ligação de alma que vocês Né? tinham. E eu creio assim, hoje eu entendo isso, que quando você casa, que se diz a palavra, tornarão-se uma só carne, isso não é teoria, Sim. é real. Porque eu senti como se tivesse um buraco dentro de mim, tivesse arrancado e aquilo doía de verdade, Meu uma dor Deus. física mesmo. E eu falava, é isso, eu entendo a palavra hoje. Isso eu entendo que fazia parte do processo do que o Senhor falou. Eu só vou te dar as coisas quando você aprender a valorizar. Uau. Meu Deus. Porque eu fui Deus. entendendo isso. E no dia do velório dele, ele falou, eu vou te levar, eu vou com você. Qual homem que em sã consciência ficaria acompanhando a namorada em todo esse processo de sofrimento por um ex? Só um anjo. Só um anjo. É muito difícil, assim, quando a gente volta para esse assunto, sabe? Porque era um momento em que a todo custo, mesmo Deus tinha falado, o que o pastor Jefferson tinha falado, e eu não ter a dimensão do que era Deus, de que aquilo que ele ia fazer e como ele iria fazer para cumprir aquela palavra, é você andar todos os dias sabendo de fato que era um dia de cada vez. É você entender, olhar para ela, ver um sentimento de alguém que está se criando, mas que tem um relacionamento de 19 anos. A qualquer momento ela poderia falar, puxa, olha, o meu sentimento por ele reviveu. E eu tô vendo essa situação, ele está doente, está isso, eu quero ficar do lado dele. Então eu vivia todos os dias assim. Então para mim foi muito angustiante ver aquela situação, mas falar, eu quero viver isso. Então, quando a Aline fala, sabe qual é o homem, não é só porque eu queria estar com ela. Não é só o fato de falar, olha, eu quero estar com você. É porque, para mim, como um homem, como caráter de alguém que queria constituir uma família agora real, Sim. eu precisava viver aquilo. Eu precisava passar por aquilo. Então, quando eu levei ela, a gente saímos do culto e eu levei ela, e ela chorando com todo mundo, eu me senti assim dentro do hospital, tipo, vendo toda ela com a família dele, ela chorando. E, tipo, eu, assim, sou um estranho aqui. Mas, assim, eu tô do seu lado. Quando
né, aspas, ela não estava do meu lado, quando ela estava vivendo o luto com todo mundo, chorando, abraçando as pessoas, e as pessoas, por ser família dele, olhavam para mim, tipo, meu, o que você tá fazendo aqui? E eu assim, tipo, a minha vontade naquela época era abrir um buraco, ficar, e tipo assim, ó, quando tudo acabar, você me tira daqui, porque eu já não tenho mais força. Então, era uma situação muito difícil. Sim. Para mim, assim, e quando aconteceu disso, do velório, o enterro, a Aline desmaia no meio de todo mundo. Então, assim, se no velório tinha uma quantidade de familiares, no enterro tinha muito mais. Nossa. E eu lá no porque carro. entra até nisso entra a palavra, e tudo eu entendo que é a palavra de Deus. Quando eu falei que eu não aceitava dar nenhum passo sem que Deus direcionasse, tudo entra na palavra de Deus. Glória a Deus. Porque quando fala-se também no casamento que até que a morte o separe, quando eu entrei, que eu vi o caixão, eu não vi o caixão, eu vi como se ele me esperasse no altar. E partindo dali, eu consegui dar um passo e desmaiei. Meu Deus. E não consegui mais ver. Então, assim, fui, cumpri, ajudei a carregar o caixão e tudo mais. E aquele foi um divisor de águas. Não era o que eu desejava para ele. Eu desejava que ele vivesse, né? Aquela saúde que Deus tinha restituído para ele. Mas foi o que Deus planejou, né? E aí, para eu aceitar tudo isso, aí começamos aquela coisa, eu tenho que trazer minha filha vai morar comigo, alugamos uma casa maior. Aí falei para ele falou, não, eu vou ajudar a pagar esse aluguel. Que morávamos eu, meu irmão, e aí ia morar minha filha também, vou ajudar a pagar esse aluguel. Aí meu irmão falou, não, mas se você mora lá, que a sua ex ainda mora lá em cima da sua casa, fica tentando ali, né, causar alguma intriga, já vem morar com a gente. Aí ele, então eu vou vir morar com vocês. Uau. E veio. Só que aí o pastor veio e falou, vocês vão precisar corrigir essa situação. Sim. Não vai dar para ser desse jeito. Vão ter que, né, fazer tudo direitinho. Aí eu falei para ele, eu nunca noivei. Porque eu engravidei e fui morar junto. Ele falou, eu também não. Eu falei, vamos noivar. Ah, glória a Deus. E assim, foi tão engraçado, tão engraçado de falar, porque nós noivamos e assim, foi tudo muito rápido. Quando nós noivamos, aconteceu isso, aí nós fomos morar junto, morando junto. Só precisa abrir um parênteses, porque assim, quando Deus ele começou a organizar a minha vida como um servo, dizendo, e ele me deu uma família, por mais que eu casei de uma maneira rápida, sem ser todo legalzinho, mas eu todo culto de ceia eu ficava lá, eu chorava, porque a gente não era casado, então a gente não tomava ceia. Só que dentro disso eu também não dizimava, porque eu vinha de uma situação financeira muito bagunçada. Quando eu me separei, eu só falei assim para a mãe da minha filha, olha, fica com a casa, e ela, acho que ela tomou isso de fato mesmo, que ela está com a casa até hoje, e ela está na casa do terreno da minha mãe. Sim. Então tem a casa da minha mãe embaixo, ela mora em cima, e está lá até hoje, fielmente, está lá até hoje. Uau. E, assim, dificilmente até por conta disso, nosso contato, não por nada, para evitar briga, para a gente não evitar constrangimento, a gente acaba não indo tanto lá. Mas dentro dessa situação financeira, eu preciso abrir essas aspas, porque todo culto eu chorava na hora da oferta. Todo culto, porque meu coração desejava, mas eu não tinha. Ele é chorão, viu, gente? Literalmente Eu ele não chora. conseguia, então eu ia ao culto e eu não conseguia. Eu não tinha, não me sobrava. E não era porque era barganha que falava, olha, você está gastando dinheiro. Não me sobrava. E todos os cultos. E eu preciso falar isso porque, assim, em um determinado culto eu estava na igreja pequena ainda, nós casamos, ainda estávamos lá, não tinha vindo para essa igreja, para esse salão. E nós estávamos lá em um culto de domingo de manhã e eu chorando nessa oferta. E aí um pequeno homem chamado Luan foi e me abraçou. Ele não orou, ele não falou nada, ele só me abraçou. E aquilo é o abraço que marcou a minha vida. Marcou, assim, é como se Deus chegasse naquele abraço e falasse assim, olha, eu vou resolver sua situação hoje. Meu Deus. Sim, Glória a Deus. é difícil de falar assim, eu vou me emocionar porque a partir daquele momento eu saí da igreja e falei assim, a partir de hoje, independente de como está a minha situação, eu não vou esperar. E por Deus, ele não falou uma palavra, ele só me abraçou. E eu chorava nos braços dele.
E quando eu saí, eu entendi que foi bem naquela hora. E eu falei assim, falei para ele no carro, nós estávamos com o carro parado na frente, eu falei assim, a partir de hoje, eu não vou pagar as minhas contas primeiro. Já está difícil? Está, mas agora vai ficar mais ainda, mas eu vou devolver primeiro o meu dízimo. E a partir desse dia, nunca mais eu deixei de ser dizimista. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está muito preocupado com a emoção do momento e deixamos de ser sensível àquilo que está acontecendo. E foi um abraço. Ele não orou comigo, ele não sabia o que eu estava pedindo e nem por que alguém está orando, ele não sabia, mas assim foi aquele abraço que assim me marcou. Então eu poderia aqui citar diversos assuntos da igreja de todo o meus 7 anos e eu falaria isso todas as vezes. Glória a Foi Deus. além de quando eu falei de pastor, mas de quando eu falei aquele abraço. Então aquele abraço para mim foi algo que então hoje quando eu vejo alguma situação e Deus fala abraça, eu não hesito em abraçar. Deus. E eu lembro na igreja pequena, quando Deus falou assim, um abraço aquela irmã. Quando acabou o louvor, eu falei, abraço. Ela se derramou de chorar, porque ela falou, quando eu entrei, eu pedi um abraço. Você entende? Então, quando foi através do abraço do Luan na minha vida, aquele dia ele desatou Nossa, glória a vários Deus. nós, assim, várias coisas na minha vida. Louvado seja o nome de Então, Deus. assim, para mim é muito gratificante falar de tudo isso. Então, quando nós noivamos lá na Corbã, na igrejinha pequenininha, nós fizemos o noivado. Que a Mônica organizou E- tudo, nem nos conhecia. E nós falamos assim, vamos casar em maio, vamos casar no seu aniversário. A gente tem um período para se programar. Dezembro, nós fomos fazer um passeio. E aí, Deus tinha falado com ela no particular, tinha falado comigo no particular. E nós esperando nossos familiares, eu de frente para ela, assim, na estação. Falei, olha, não sei não, mas nós vamos casar antes? Ela, Deus falou comigo também. Uau. E, tipo, foi assim. Uau. Porque quando a gente chama a presença do Espírito Santo, é muito nítida a voz dele. É. Glória a E Deus. assim, a gente se tornou assim, um casal audível ao Espírito Santo. Né? Nós estávamos assim, muito sensíveis na busca, diante da transformação dele, diante do que Deus estava restituindo na minha vida. Glória a Deus.